Olá pessoal, eu sou Tito Cavalcante e este é o projeto Um Conto por Semana, um espaço onde postamos contos inspiradores que podem nos ajudar a iniciar o dia com clareza de propósito e perspectiva positiva. O conto desta semana é Hipátia e o Conhecimento, entre a ciência e a sabedoria ancestral. Esta é uma história de uma jovem mulher de nome Hipátia que se vê dividida entre os ensinamentos científicos modernos e a rica sabedoria ancestral de sua família. Crescendo com a visão holística de sua avó, Hipátia, ao ingressar na faculdade, entra em um universo de lógica e razão. O conto acompanha a jornada de Hipátia enquanto ela busca o equilíbrio entre essas duas vertentes do conhecimento, enfrentando dilemas internos e descobertas emocionais profundas. A cada passo, ela precisa entender que ciência e sabedoria ancestral podem coexistir, criando uma vida mais plena e significativa. Capítulo 4 – O encontro com a sabedoria ancestral. No capítulo anterior, Hipátia fez uma descoberta científica importante, mas, ao refletir sobre o impacto de sua pesquisa, se viu diante de um dilema ético profundo. A modificação genética que ela estava estudando poderia trazer benefícios, mas também levantava questões sobre o respeito aos ciclos naturais da vida. Hipátia começou a questionar se deveria seguir em frente com sua pesquisa ou reconsiderar seu caminho à luz dos ensinamentos espirituais de sua avó. Em busca de respostas, Hipátia retorna à casa de sua avó. Elas têm uma conversa profunda sobre a verdadeira natureza da ciência e da cura. A avó, com sua sabedoria ancestral, ajuda Hipátia a refletir sobre como equilibrar seus estudos científicos com os ensinamentos que sempre valorizaram o respeito à vida e aos ciclos naturais. Esse capítulo marca um ponto de virada na jornada de Hipátia, quando ela começa a ver que a verdadeira sabedoria está em integrar o conhecimento científico com a espiritualidade. Hipátia não hesitou. Assim que decidiu, pegou o primeiro trem para sua cidade natal. Os sentimentos de desconexão que cresciam a cada dia a empurravam para buscar a sabedoria que sua avó sempre transmitira com tanto carinho. Quando chegou à casa da avó, a familiaridade do lugar a acolheu. O aroma do chá de ervas, o som suave do vento nas árvores e a sensação de estar em casa a tranquilizaram momentaneamente. A avó a recebeu com um sorriso acolhedor, mas logo percebeu a tensão no rosto de Hipátia. Elas se sentaram juntas na varanda, olhando para o jardim, onde Nha Rita cultivava suas plantas medicinais. Hipátia, com os olhos marejados, começou a explicar sua descoberta científica e as dúvidas que estavam a corroer seu coração. Dona Rita a ouviu atentamente, sem interromper, e quando ela terminou, disse: Hipátia, a ciência tem o poder de transformar, mas não deve esquecer que é uma parte da grande rede da vida. A natureza sempre nos ensina o equilíbrio. O que a ciência não pode esquecer é que tudo tem um ritmo, um ciclo. A verdadeira cura não está apenas em curar o corpo, mas em restaurar o equilíbrio da vida. Hipátia olhou para a avó, absorvendo cada palavra. Ela sentiu que algo dentro de si estava se transformando. A avó continuou, falando sobre os antigos rituais de cura, sobre como sempre foi possível usar o conhecimento ancestral e a sabedoria popular para tratar doenças, sem jamais desrespeitar os ciclos naturais. Hipátia, a verdadeira ciência não é aquela que impõe soluções, é aquela que aprende com a natureza e busca integrá-la ao conhecimento humano, completou a avó. Depois de ouvir essas palavras, Hipátia sentiu-se como se uma luz tivesse se acendido dentro dela. Ela sabia agora que poderia integrar seu conhecimento científico com a sabedoria ancestral que a guiava. O dilema ainda existia, mas agora ela entendia que o equilíbrio entre ciência e sabedoria ancestral poderia ser o caminho para a verdadeira cura.
No próximo capítulo, nossa heroína se depara com uma oportunidade de aplicar seus conhecimentos científicos de maneira que respeite os princípios ensinados por sua avó. Hipátia começa a buscar formas de integrar a ciência e a ancestralidade em sua pesquisa, confrontando os limites da ciência tradicional com as práticas holísticas. Hoje, a nossa homenageada é a já citada mulher de ciência Ada Lovelace. Ada Lovelace foi uma matemática e escritora britânica considerada a primeira programadora de computadores da história. Filha do poeta Lord Byron e da matemática Annabel Maybuck, Ada se interessou pela matemática desde jovem, sendo tutelada por renomados matemáticos. Sua principal contribuição foi seu trabalho com Charles Babbage, inventor da máquina analítica, um protótipo de computador mecânico. Ada traduziu um artigo de um matemático italiano sobre a máquina, acrescentando suas próprias notas, que incluíam um algoritmo para a máquina calcular números de Bernoulli. Esse algoritmo é considerado o primeiro programa de computador. Embora a máquina analítica nunca tenha sido construída em sua época, o trabalho de Ada Lovelace antecipa conceitos fundamentais da computação moderna, como a ideia de que as máquinas podem ser programadas para realizar diversas tarefas. Ada Lovelace é lembrada como uma visionária cujas ideias foram essenciais para o desenvolvimento da ciência da computação.